Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência ao nosso conteúdo sobre regime militar. No nosso último vídeo a gente falou aí a respeito do processo de resistência, daquilo que nós chamamos de contracultura ou uma arte de resistência ao longo do regime. No início dessa aula a gente vai falar um pouco a respeito de como que essa resistência ela aparece na imprensa, mesmo durante um período em que a censura vigorou de forma efetiva dentro do Brasil, e vamos falar também a respeito dos movimentos sociais organizados, sejam eles movimentos armados ou de uma resistência civil sem a utilização de armas. Começamos e logo depois, se assim tivermos tempo, vamos trabalhar também o governo do Milgar Rastazo Médici, os famosos anos de chumbo da ditadura militar. Começamos aqui com a questão da resistência civil por conta da imprensa. Desde a instituição do ato, da imposição do ato institucional número 5, é fato que a censura ela passou a vigorar no Brasil. Uma censura prévia dos jornais, ou seja, todas as notícias para circular, para poder ir chegar até o povo, elas tinham que passar pelo crivo dos funcionários do DOI-CODE e do SNI. Ou seja, elas tinham que primeiro receber o respaldo do governo para depois elas circularem. E em função disso é que a gente tem a pouca circulação de notícias contrárias ao regime ou de denúncias a respeito do regime. Porque esse tipo de notícias que denunciariam corrupção, que denunciariam atos do governo ou que se mostrariam contrárias ao governo, elas não circulavam. Então, isso criou uma falsa sensação de que o governo militar no Brasil ele foi um governo anticorrupção ou foi um governo onde não havia corrupção e ao mesmo tempo, uma sensação de que foi um período de crescimento e prosperidade econômica e que não havia problemas sociais e econômicos dentro do Brasil. Porque todas as notícias que saíam, elas passavam primeiro pelo crivo da censura e só depois, então, ganhavam o público e por conta dessa censura prévia, não circulavam notícias contrárias ao regime. Isso nos grandes jornais. É lógico que houve um esforço da imprensa, a imprensa em uma sociedade, em uma democracia, ela é fundamental e a liberdade de imprensa ela é fundamental dentro de uma democracia. E quando a gente vai tolir essa liberdade, significa que a gente caminha, a gente tem uma ação contrária à democracia, porque uma imprensa livre, uma imprensa que aponta de fato os problemas, que critica, que promove até mesmo análises a respeito da situação, ela permite que as pessoas tenham acesso não só ao lado bom, mas ela permite que as pessoas tenham acesso também aos problemas dentro do governo. Então ela denuncia atos de corrupção, ela denuncia violência. Nesse sentido, a imprensa e a livre circulação de informações, a liberdade de expressão, é um valor fundamental à democracia. Ela atua para que a democracia ela se efetive, porque ela passa a ser um canal de comunicação e um canal de fiscalização do governo também. E aí a imprensa, então ela sofre com a ausência de liberdade. Esse é um dos indícios que leva a gente a compreender esse período de 64 até 85 como um período onde não há democracia, porque não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de crítica. Mas isso não quer dizer que o jornalismo ele se mostrou ausente nesse processo de resistência. A imprensa, ela ainda que fosse censurada, ela ainda que sofresse com todas as sanções do governo, alguns jornalistas sendo presos, torturados, outros sofrendo com o exílio, a imprensa não deixou de cumprir o seu papel e de, em algum momento, tentar, mesmo que de maneira subterfúgia, ali na clandestinidade, tentar fazer com que a sociedade tivesse acesso a uma outra visão que não aquela apresentada pelo regime. Nesse sentido,
a gente tem alguns jornais que surgem em uma circulação menor, logicamente que não são jornais de grande circulação, como a Folha, ou outros jornais maiores que existiam no período. Esses passam por uma censura, por um processo de censura muito mais rigoroso, porque é uma imprensa que circula informações de um nível mais geral. A própria Rede Globo teve algumas matérias, não só matérias, mas como programas de TV, novelas que foram censuradas e que não puderam ganhar o público, ser apresentadas e tal. Então você tem alguns pequenos jornais que conseguem fazer essa atividade, que circulam de maneira clandestina. Entre eles, eu destaco aqui para vocês, o Correio da Manhã. Tem um erro aqui de digitação, Correio da Manhã, manhã é com letra maiúscula, porque a gente se refere a um nome próprio, se refere ao nome de um jornal, que passou a publicar desde 68 uma série de denúncias relacionadas ao regime militar. Logicamente que havia um esforço do regime para identificar esses jornalistas, para identificar essas matérias e tentar, de certa forma, controlar a circulação dessas notícias. Mas aí havia a ação do outro lado, de pessoas que andavam com fusquinhas, com automóveis, julgando esses panfletos, julgando jornais, para que a população tivesse acesso. E o SNI se esforçando para poder correr atrás, identificar e limitar esse tipo de ação. Então a gente tem o que nós chamamos de uma imprensa nanica, que são os periódicos independentes, menores, jornais independentes, menores e clandestinos, que ou publicavam de maneira disfarçada notícias que contrariavam o regime militar, ou tinham esse tipo de ação, de fazer esses panfletos, soltar esses panfletos, de alguma forma fazer com que esses panfletos ganhassem a circulação. E muitas das vezes utilizavam de humor e de uma linguagem metafórica para se referir ao regime, para fazer críticas ao regime. E isso teve uma grande aceitação do público leitor. Aqui vocês têm aqui para a gente poder ter uma ideia do tipo de jornal que eu estou falando, o jornal Pasquim, que foi desse tipo de jornal relacionado a essa imprensa nanica na década de 1970 no Brasil. Do ponto de vista da sociedade civil organizada, a gente tem, como eu disse para vocês, os movimentos estudantis, que surgem ali na década de 1960, muito influenciados a princípio pelo Maio de 68 na França, pelos movimentos que 68 viu eclodir não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, que lutavam por uma educação de qualidade, que lutavam por maior liberdade dentro do meio educacional. Então a gente tem dentro do Brasil esse movimento também indo adiante com os jovens estudantes, que se reúnem em organizações civis, se organizam de fato para lutar primeiro, por uma educação de qualidade, por uma educação que permitisse maior acesso de indivíduos, e também por lutar por pautas políticas. E aí, nesse sentido, a gente tem a atuação da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que se esforça para colocar em funcionamento os CCPs, os Centros de Cultura Popular, e também um programa um programa cultural que chamava Univolante, para poder divulgar propostas culturais que, de certa forma, valorizassem o ideal nacional, valorizassem a cultura brasileira, ao mesmo tempo valorizassem também essa cultura revolucionária de contestação, de apresentar os problemas, de identificar esses problemas de uma sociedade que se tornasse uma sociedade mais crítica nesse momento, e também de uma cultura popular e democrática. Então há essa ação, logicamente que há uma repressão muito grande por parte do regime a esse tipo de movimento, mas ele existe. Da mesma forma que a gente tem estudantes que ingressavam na UNE e que faziam parte desses CCPs, dos Centros de Cultura Popular, nessa cultura mais engajada, nessa proposta mais revolucionária de contestação ao regime, a gente tem alguns estudantes que vão se ingressar em forças de defesa do regime militar. E aí a gente tem um grupo que é o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas,
que reuniam estudantes que agiam dentro das universidades, dentro da sociedade geral, no sentido de identificar esses indivíduos, alguns indivíduos que, aos olhos deles, representassem alguma ameaça de apologia ao comunismo. Então, de certa forma, o que a gente pode perceber é que esse movimento estudantil, ele não é homogêneo, os interesses desses estudantes não são homogêneos, da mesma forma que a sociedade não é. Então, do mesmo modo que havia um grupo da sociedade que estava ao lado dos militares, por isso a gente fala de um governo civil-militar, de um golpe civil-militar, existia também esses estudantes que estavam ali ao lado, que mesmo estudantes relacionados a cursos superiores, a universidades, defendiam alguns pontos e defendiam o próprio governo militar. E ingressaram em ações para efetivar esses seus interesses, para ajudar no processo de combate. Então, o que a gente vai percebendo aqui é, de certa forma, um antagonismo, uma rivalidade entre esses grupos que vão surgindo. Do ponto de vista da resistência armada, da organização civil, da organização da sociedade civil para resistir de forma armada, a gente tem 3 grandes grupos. A Ação Libertadora Nacional, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Aqui a gente está falando de organizações civis, de pessoas que se organizavam e agiam tinham uma ação de fato militar, pegavam armas, atuavam para combater de fato o regime militar. E aí a gente tem 2 frentes. A gente vai ter aquela frente que, principalmente no meio urbano, porque a gente vai ter essa ação desses grupos tanto na área urbana quanto no campo. No campo isso fica marcado principalmente pela Guerra do Araguaia, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas esses grupos na área urbana, eles tinham 2 frentes. Você tinha um grupo que era um grupo que não era treinado, que não sabia pegar em armas ou não se predispunha a esse tipo de ação. Então, esse grupo que não tinha esse tipo de atitude era o que se chamava de grupo de apoio, que eram aquelas pessoas que eram responsáveis por produzir documentos falsos, material de propaganda contra o regime, a favor dessas organizações. Eram pessoas que eram responsáveis por roubar veículos, estocar armas, munição, dinheiro, dar abrigo para guerrilheiros. Então você tinha esse grupo de apoio. Existiam os grupos de ação de fato, que eram aqueles indivíduos que sabiam atirar, que sabiam manipular armas e que tinham o desejo de fazer isso. Então eram aqueles indivíduos que iriam atirar, fabricar explosivos, planejar e praticar assaltos e sequestros. Os sequestros eram praticados principalmente para que aqueles sequestrados fossem utilizados como moeda de troca para que o regime militar libertasse alguns prisioneiros que faziam parte desses movimentos. Então a gente tem sequestro de embaixadores, sequestro de pessoas públicas que vão ser utilizados como moedas de troca na década de 1970. Na área rural, a gente tem principalmente a famosa Guerra do Araguaia, entre 1971 e 74, que foi disputada na região da Amazônia, nas matas ao entorno do rio do Araguaia. Essa disputa, ela envolveu um grupo armado, um grupo de pessoas que resistiam à ditadura, alguns deles vivos até hoje, desse movimento da Guerra do Araguaia, participaram José Dirceu e algumas pessoas ligadas ao antigo governo do PT e ligadas à esquerda dentro do Brasil nos dias de hoje. E nessa região do Araguaia viviam cerca aí de 70 guerrilheiros, 70 pessoas que lutavam contra o regime, que pegavam em armas para lutar contra o regime. E nessa guerrilha, que era uma guerrilha mais rural, mais no campo e armada, essa guerrilha ela se baseava nos princípios que foram utilizados na Revolução Cubana de 1959, quando uma revolução que começa primeiro na área rural, depois toma o meio urbano para só depois então chegar ao poder. A ideia era se inspirar nesse movimento que tinha dado certo em Cuba para
para fazer o mesmo dentro do Brasil. Mas então essas guerrilhas, não só da Araguaia, mas as outras guerrilhas que existiam nas áreas rurais dentro do Brasil, representavam uma resistência de fato ao regime e uma proposta de construção de um outro tipo de sociedade. Nesse sentido, o regime se esforça, o governo militar se esforça para combater essas guerrilhas. E a guerrilha do Araguaia, ela ficou famosa porque ela representou uma luta de 10 mil soldados contra 70 guerrilheiros e uma luta que durou meses, assim, meses não, né, anos. Você pega 71 a 74, eu tô falando de 3 anos de guerra, 3 anos de conflito na região do Araguaia. Isso porque esses guerrilheiros, eles conheciam o local, eles sabiam manipular armas, eles praticavam uma guerra que era uma guerra de tocaia, sempre escondido, sempre atacando as escondidas. E do outro lado a gente tinha a chegada de militares que vinham principalmente do Rio, São Paulo e Minas, na região do Araguaia, não conheciam o território, tinham muito medo, tinham muito temor daquilo que iriam encontrar, praticavam uma guerra psicológica com as pessoas que estavam no lugar, falando que eles tinham um armamento superior e que aqueles guerrilheiros que ali estavam eram bandidos então há não só uma guerra contra esses soldados, mas há uma guerra psicológica que ela é travada também com aquela sociedade que ali estava, com as pessoas que viviam naquela região. E os próprios soldados também temiam, porque não conheciam a região, não sabiam de táticas de guerra para lutar naquele território específico, vinham de um longo tempo tendo sucessivas baixas, perdas no seu exército. Então os próprios militares tinham problema para lidar com essa situação de derrota constante, de não conseguir vencer, sabendo que eram a maioria e não conseguiam efetivar a vitória. O fato é que em 74 o governo conseguiu sufocar o movimento e executar a maioria dos líderes. A maior parte dos líderes relacionados à Guerra do Araguaia foi executada pelo governo militar em 74. E aí, 74 marca o auge do que nós chamamos de ditadura militar. A gente sai agora desse primeiro momento em que a gente estava vendo essas resistências e passa por um outro momento da nossa aula em que a gente vai olhar o outro lado, o lado do governo. Esse período em que aumenta a contestação, aumenta a resistência à ditadura, é um momento em que a gente percebe também uma maior ação repressiva do governo militar para com esses movimentos de resistência. É o que o Hélio Gaspari, um jornalista que tem uma coletânea a respeito dessa parte da ditadura militar, da história da ditadura militar brasileira, ele chama de ditadura escancarada, ou o que a história veio a chamar de anos de chumbo. Por quê? É um momento em que há um aumento da repressão do Estado de um lado e a intensificação da luta armada contra o regime do outro lado. Então há a resposta do outro lado. Por isso, anos de chumbo, anos de bala, anos de conflito entre esses dois lados, e é o período em que o Hélio Gaspari chama de ditadura escancarada, é o período em que a gente tem o aprimoramento do Estado, de fato, para praticar a identificação dos seus opositores, a tortura desses opositores e a execução de alguns deles. Então, o Emílio Garrastazu Médici, essa figura que vocês estão vendo, é um militar da linha dura, do grupo da linha dura, acaba se envolvendo no governo que foi conhecido como o governo mais repressivo da história brasileira. Durante o governo dele, aquelas instituições que a gente viu sendo criadas lá no início do regime militar, o SNI, o Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS, foram aperfeiçoadas, foram aprimoradas e colocadas para agir de fato. E não só essas instituições, essas organizações do Estado, como são criados também grupos paramilitares, como se fossem milícias, para poder lutar contra essa oposição armada, contra essa luta contra a ditadura que de fato era feita. E aí, nesse sentido, é que são criados o Comando de Caça aos Comunistas, que a gente falou agora há pouco, que esses estudantes faziam parte, e os Esquadrões de Morte e Operação Bandeirantes, a UBAN,
que reunia militares, policiais e civis na identificação e prisão daquelas pessoas que contestavam o regime, que se apresentavam contrárias ao regime. E aí esses indivíduos, esses grupos, essas organizações paramilitares eram responsáveis por atentados contra teatros, artistas, imprensa, sindicato, bancas de revistas, entidades vinculadas à defesa dos direitos humanos, que passa a ser identificada como uma causa socialista ou como uma possível ameaça comunista no Brasil. Então a gente não está falando só do aparelhamento do Estado pelos militares para poder combater uma certa, um certo ideal e afirmar um ideal de sociedade, um ideal de política, um ideal de economia. A gente está falando de uma sociedade que também se movimenta para efetivar esses interesses. Daí a ideia de governo civil-militar. E aí a figura do Médici, como eu disse para vocês, e o Médici ele alia essa maior repressão, essa tortura, essa maior fechamento do governo, é o período em que a gente percebe o AI-5 sendo colocado em prática, então é o período em que a gente vai conhecer de fato os porões da ditadura, a tortura, a violência, a censura, tudo é colocado no mais alto grau, é apresentado à sociedade no mais alto grau de violência. O Médici, ele ao mesmo tempo em que ele intensifica esse tipo de ação, ele intensifica uma campanha publicitária para reforçar um ideal de país e um ideal de governo que, aos olhos do regime, tinha dado certo. Então, é um período que o Brasil, sim, vai crescer economicamente, é um período que o Brasil vai viver o que nós chamamos de milagre brasileiro. O Brasil cresce a taxas de 10% ao ano, cresce mais que Estados Unidos, cresce mais que países europeus, e a gente vai perceber isso daqui a pouco, e a gente vai entender um pouquinho sobre esse milagre brasileiro daqui a pouco, e o governo lança uma campanha para reforçar esse ideal de país que estava dando certo, de país que estava ingressando no primeiro mundo, de país que estava crescendo e desenvolvendo, e o responsável pelo crescimento e desenvolvimento seria o governo. Então ele alia um processo de repressão com o processo de uma campanha publicitária para mostrar um país que deu certo, que daria certo. E aí, nesse sentido, é que surgem slogans. Ninguém mais segura esse país. Isso aparece em algumas canções, em alguns jingles, isso aparece em algumas propagandas. A ideia de que o Brasil estava crescendo e não pararia de crescer mais. A gente já sabe que isso não é verdade. A gente olha hoje para a história a partir do presente, a gente sabe que foi um modelo que não se mostrou tão efetivo assim. E a ideia do Brasil ame-o ou deixe-o, que era o slogan do governo, da mesma forma que você tem lá hoje, Brasil, Pátria Amada Brasil, a ideia do slogan do governo Bolsonaro. A gente teve, anos atrás, durante o governo do Lula, Brasil, um país de todos. A gente teve lá durante o governo do Temer, Brasil, ordem e progresso. O governo do Médici trazia essa frase, Brasil, ame-o ou deixe-o, que é uma frase muito significativa do regime militar. Ele queria dizer, olha, ou você ama e ajuda esse país a crescer, então você vai embora. E ao mesmo tempo ele queria dizer, ou você está conosco, ou você está com o regime. Se você não está com o regime, sinto muito, você não cabe aqui, ou você se exila, ou a gente resolve o problema de uma outra forma. Então esse Brasil ame-o ou deixe-o, ele acaba representando essa repressão do regime. Ele lembra todos aqueles que foram presos, todos aqueles que foram para o pau de arara, todos aqueles que sofreram com a palmatória. Mais uma vez, repito a vocês, se querem entender os porões da ditadura, busquem lá o famoso filme Batismo de Sangue. É um filme muito violento, é um filme que mostra a tortura na sua maior violência, que mostra o pau de arara, aquela estrutura que prende o indivíduo com os braços, vira ele de cabeça para baixo e, ao mesmo tempo, vai violentando, batendo no indivíduo, choques na orelha, na língua, nas partes íntimas do indivíduo, métodos de tortura que foram utilizados na Idade Média, que foram utilizados ao longo
dos regimes nazista e fascista na Europa sendo reincorporados ao Estado brasileiro. Então é esse o deixo, é esse o não fazer parte. Se você não concorda, se você não corrobora, você ou é perseguido ou então tem que deixar o país. E por isso muitas pessoas deixaram o país. A gente falou na nossa última aula daquela música O Bêbado Equilibrista, que fala da anistia, da importância da anistia no final da década de 70 e início da de 80, que muitas pessoas queriam retornar ao Brasil. E aí há o discurso do outro lado do regime, falando, olha, a gente não mandou ninguém sair, saíram porque quis. Eu não mandei o Caetano ir para Londres, não mandei o Gilberto ir para Londres, eles foram porque eles quiseram. Mas se eles não tivessem ido, o que teria acontecido com eles? Será que teriam ido parar no Pau de Arara ou será que estariam enterrados na Ponte Rio-Niterói hoje? Então, é muito significativo esse exilar, o exilar-se. As pessoas não escolhem se exilar, não escolhem abandonar o seu país de origem, a sua família e ir viver em outra região simplesmente porque quer. Ela escolhe porque ela é obrigada, é a única ação que ela é. Então, nesse momento, na década de 70, muitos brasileiros deixaram o país, foram viver na Europa, o Uruguai foi abrigo de muitos, alguns foram para os Estados Unidos. Muitos filhos desses indivíduos nasceram no exílio. Hoje a gente tem várias pessoas que participam do meio político, do meio jornalístico, que são fruto, que nasceram durante o exílio, que nasceram durante o momento em que os pais estavam exilados. O próprio Rodrigo Maia, que hoje está aí no cenário nacional, em função da presidência da Câmara, ele é fruto, ele nasceu no exílio, ele nasceu enquanto os pais estavam exilados durante a ditadura. E a gente tem uma série de outros, o presidente da OAB, vários deles, várias vezes ressalta essa questão dos pais terem participado, terem sofrido com a questão da censura, com a questão do exílio, terem sofrido durante a ditadura. Então, muitas dessas pessoas que sofreram durante a ditadura, ou dos filhos deles, seus descendentes, ainda estão no cenário político atual brasileiro. Outro elemento que foi muito utilizado como campanha desse Brasil que estava dando certo, e aí eu chamei a atenção de vocês nas nossas últimas aulas para isso, foi a Copa, a seleção brasileira de 1970. Uma seleção que naquele momento era dita que era incomparável, não existia outra seleção de futebol, outro time de futebol que fosse igual, que reunia Pelé, Tostão, vários outros jogadores que hoje são símbolo aí do bom futebol, do que o Brasil já foi no futebol. E esse ano a gente teve as comemorações do cinquentenário da Copa de 1970 e da conquista de 1970. A gente tem que ter em mente que os jogadores eles não faziam propaganda do regime, eles não estavam com o regime naquele momento, mas pelo menos não assim publicamente. Mas o governo do Médici, o governo militar, utiliza a vitória da seleção, utiliza a ideia de que o Brasil foi vencendo todas todos os jogos, o sucesso da seleção como sinônimo também do sucesso do Brasil. Ninguém mais segura esse país, salve a seleção. Então, se o Brasil do futebol estava dando certo, é porque o Brasil, economicamente, politicamente, também estava caminhando certo. Então, há um esforço para fazer esse tipo de associação. Além disso, em 1972, a gente tem a comemoração dos 150 anos da independência do Brasil, em que ocorrem movimentos promovidos pelo Estado para celebrar esse momento e, ao mesmo tempo, afirmar que o Brasil estava sob um comando, sobre um governo seguro, sobre um governo bom e o Brasil vinha se qualificando para ser uma potência mundial no futuro. Então, há um esforço midiático para que se passe uma imagem positiva do governo, no mesmo momento em que esse governo ele aumenta a repressão a sua oposição dentro do Brasil. E essa sensação de crescimento, de maior importância, ela vem no momento de euforia econômica, no momento em que o Brasil consegue ter sucesso na economia. Durante o governo de Médici, isso é um fato, isso a gente não pode tirar, o Brasil ele cresceu cerca de 10% ao ano.
E a inflação, o preço dos produtos permaneceu relativamente baixo, a inflação permaneceu relativamente controlada. Essa combinação de um crescimento econômico que nem os Estados Unidos estavam tendo no período, associado a uma baixa inflação, levou ao discurso da ideia do milagre brasileiro, do milagre econômico. A ideia de que o Brasil estava crescendo, que esse crescimento era um crescimento seguro e que o Brasil iria ingressar, então, nesse primeiro mundo, nessas grandes potências. E aí, nesse sentido, qual que é a ação do governo para poder promover esse crescimento? Primeiro, a ampla oferta de mão de obra. A ideia de que era necessário ofertar empregos, mas essa ampla oferta de mão de obra, a ampla oferta de mão de obra é porque você tinha muitos trabalhadores à disposição. E esses muitos trabalhadores à disposição, esse exército de mão de obra que se tinha, ele permitia que as empresas encontrassem trabalhadores, uma mão de obra a um custo menor. Então, era um fator atrativo para que indústrias se instalassem dentro do Brasil. Ao mesmo tempo, então essa oferta de mão de obra, ela é um dos fatores que leva também ao processo de modernização do parque industrial, de atração de capital estrangeiro para dentro do Brasil. Repare que eu estou falando não de um desenvolvimento de uma indústria nacional, mas de atração de investimentos externos para o Brasil, a atração de um capital externo para o Brasil. É logicamente que vai haver também investimento do capital interno, mas esse milagre brasileiro, esse crescimento da década de 1970, ele se dá principalmente com a atração do capital estrangeiro. E aí, nesse sentido, o plano econômico do governo era primeiro gerar uma riqueza, consolidar essa geração de riqueza para depois dividir. Então, nesse sentido, o governo promove ações para poder atrair esse capital estrangeiro para que trazer esse desenvolvimento, trazer esses investimentos e promover o desenvolvimento. E o principal fator de atração é essa oferta de mão de obra associada a uma política de arroxo do salário mínimo. O que é arrochar o salário mínimo? Arrochar o salário mínimo não é simplesmente congelar o salário mínimo como os governos anteriores fizeram, mas diminuir o salário dos trabalhadores mais pobres. Então, aqueles trabalhadores que eram chão de fábrica, que toda a fábrica precisava, acabaram tendo seu salário diminuído. Esse conjunto, essa política do governo atraiu muitos capitais. E nesse sentido, quando a gente fala de milagre brasileiro, de crescimento econômico da década de 1970, a gente tem que entender que esse crescimento econômico e esse melhoramento da economia, ele está circunscrito às mãos de uma pequena elite dentro do Brasil, ou às vezes de uma classe média. A classe trabalhadora, aqueles trabalhadores mais pobres, aqueles que estão no chão de fábrica, eles não tiveram uma melhoria econômica. E aí a gente tem inclusive algumas músicas que vão cantar cadê o meu, cadê o meu, cadê o meu? Referindo a esses trabalhadores que não tinham acesso a essa riqueza. Falam de milagre econômico, mas eu não sei que milagre econômico é esse, porque essa riqueza ela fica nas mãos de uma classe média, ela fica nas mãos de uma elite brasileira. E aí, nesse sentido, é que algumas pessoas hoje vangloriam o regime, falam, olha, era um momento de prosperidade, era um momento de segurança, porque era uma falsa segurança no sentido de que esse regime combatia a oposição, que esse regime vendia uma imagem de um governo que estava dando certo e, ao mesmo tempo, tinha uma segurança econômica porque uma classe média tinha determinados privilégios que a grande parcela da população não conseguia ter. Então, ter uma televisão era privilégio, ter um apartamento era privilégio da classe média. A ampla parcela da população mais pobre sofria com baixos salários. Aí falava, tinha emprego para todo mundo, mas o emprego muitas das vezes não dava uma condição digna. Muitas vezes não dava uma condição digna para esse indivíduo. E para poder atrair esses capitais estrangeiros, não só diminui-se o salário desses trabalhadores, mas mexe também na lei de remessas de lucros, permitindo uma remessa maior de lucros para o exterior, a concessão de empréstimos para empresários, o incentivo de crédito para as pessoas, para a classe média principalmente, comprar produtos que essas empresas vinham produzir dentro do Brasil. O fato é que essa política ela gerou esse crescimento entre 1971
concluíam em 1974, mas os anos posteriores, de 75 em diante, o governo começa a sofrer com as consequências dessa política econômica, em que a princípio melhorou, mas depois teve consequências negativas. Então há uma sensação, essa política, nesses 3 anos, esse tipo de política econômica, cria uma sensação de que o Brasil havia superado tanto a crise política, a crise social e a crise econômica que veio junto com o golpe de 64, que marcou a década de 1960. E aí o governo efetivava também uma série de obras públicas para poder garantir esses investimentos, para poder criar outros investimentos. Entre as obras, a gente tem a Ponte Rio-Niterói, que é construída na década de 70, a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica. E aí a política do governo naquele momento para com o meio ambiente, eu já disse isso com vocês, era uma política de olhar para o meio ambiente, olhar para a mata, olhar para a Índia, olhar para a preservação como algo do passado, como algo de atraso. O que era moderno era asfalto, concreto, cimento. Então houve uma política de incentivo à habitação do interior do Brasil, a região ali de Mato Grosso do Sul, a região do norte do Brasil, Amazônia. Muitas pessoas conseguiram comprar terra a preço de banana, muitas vezes ganharam a própria terra para poder ir para lá e poder abrir fazendas, derrubar mata, criar gado, fazer aquela área se desenvolver para fazer com que o Brasil ingressasse na modernidade. E a Transamazônica, ela representa isso, ela representa essa tentativa de desenvolvimento do norte brasileiro, construindo uma ferrovia, uma rodovia no meio da Amazônia para facilitar a extração não só de látex, mas a extração também de madeira e a circulação de produtos dentro daquela região. E aí você tem uma política que é uma política de desmatamento, uma política de avanço sobre as matas e para substituir aquilo por pasto, por área de pastagem ou por áreas urbanizadas. E é nesse momento que surge uma figura no Brasil, e principalmente na região norte, que é uma figura muito significativa, que é a figura do Chico Mendes, que era um seringalista, que atua na região da Amazônia, no momento em que uma grande indústria de salsicha tentou se instalar na região norte e dentro desse contexto de atração de capital externo, a Burdon, ela tenta se instalar na região norte e desmatar aquela região para criação de gado e produção de salsicha, de carnes e tal. E aí o Chico Mendes ele lidera um grupo de seringueiros para poder resistir a esse avanço a esse avanço dessa indústria, avanço do governo sobre essa região e fazer um processo ali de proteção às matas, pensando numa extração que fosse uma extração que não ferisse tanto a mata, não ferisse tanto o meio ambiente ali naquela região. E o Chico Mendes acaba sendo assassinado. Tem um filme antigo, eu assisti quando eu tinha 12 anos, minha professora de geografia passou para mim, que chama Amazônia em Chamas. Não sei se vocês conseguem encontrar com facilidade, mas ele mostra muito essa briga, essa disputa e a história do Chico Mendes. É um filme muito bom, que marca mesmo, que deixa a gente para pensar e refletir em tudo que a gente está vivenciando hoje, em tudo que a gente vivenciou sobre queimadas e tal. É muito significativo esse filme, porque ele é colocado lá na década de 70, início da década de 80, dentro desse contexto que a gente está falando, mas é um discurso que está muito latente na nossa sociedade de hoje ainda. Os últimos anos do governo do Médici são anos marcados por esgotamento dessa forma de crescimento, desse modelo econômico do milagre brasileiro. E isso acontece principalmente em função não só de problemas internos, mas também de problemas externos. A década de 70 no mundo como um todo, principalmente a partir de 1974, 75, ela é marcada pela famosa crise do petróleo. Problemas políticos entre Estados Unidos e o Oriente, Iraque, Irã,
aquela região ali, que é a região onde a gente mais tinha produção de petróleo, leva a região do Oriente Médio a elevar o preço ao preço do barril de petróleo, a retirar petróleo do mercado em represália a algumas ações norte-americanas na região do Oriente. E quando o Oriente Médio retira petróleo do mercado, taca fogo em alguns poços petrolíferos de fato, para retirar esse petróleo do mercado, isso conduz a uma elevação do preço do petróleo no mercado mundial, atingindo em cadeia o mundo como um todo, inclusive no Brasil. Isso gera uma sensação de insegurança, tira investimento da economia. Então, de certa forma, a economia do mundo inteiro sofre com a crise do petróleo, inclusive a brasileira e esses investimentos que eram feitos no Brasil. Internamente, a gente já tinha a sociedade brasileira passando por muitas dificuldades econômicas. Lembra que eu falei para vocês que houve uma preocupação, a princípio, de a concentração dessas riquezas para se pensar uma distribuição dessas riquezas posteriormente. Isso era o que o governo falava, que o governo afirmava. Mas não é efetivamente aquilo que veio a acontecer. Então, os trabalhadores não participaram da divisão desse bolo, da divisão dessa riqueza que foi o milagre brasileiro. Eu tenho mais dinheiro em circulação, eu tenho mais emprego, porque chega mais empresas, tem mais postos sendo abertos, mas o salário, diminuiu. O salário, ele não só não continuou o mesmo, ele diminuiu, ele foi arrochado, ele foi diminuído. E o trabalhador que antes tinha condições de comprar uma quantidade maior de alimento, agora ele não tinha essas condições. Por quê? Porque a inflação aos poucos foi se elevando em função da abertura de postos de trabalho, de maior dinheiro em circulação. O fato de ter mais dinheiro em circulação não quer dizer que cada trabalhador tem mais dinheiro. Significa que eu tenho um montante maior de dinheiro em circulação. Isso leva os donos de mercados a elevar o preço dos seus produtos em função da maior riqueza em circulação, em função da maior procura por determinados alimentos, da lei da oferta e da procura. E quando esses preços, o preço do arroz, do macarrão, do feijão se eleva, atinge diretamente a massa de trabalhadores. Esses produtos não só tiveram o seu preço elevado pela maior procura, pela maior quantidade de dinheiro em circulação, mas como também pela crise do petróleo. A gasolina e o petróleo, ele impacta em tudo, ele impacta na circulação de produtos, na chegada de produtos. Então há uma elevação desse preço e há uma dificuldade, esses trabalhadores não conseguem mais satisfazer suas necessidades. Isso leva a convulsões sociais, isso leva para movimentos que tentavam melhorias de condições de vida, melhorias de condições de trabalho, melhorias de condições salariais dentro do Brasil. Então, internamente, você já tem problemas sendo identificados em 74, nos últimos momentos do governo do Médici. A dívida externa cresce, porque o Brasil cresceu com dinheiro que foi emprestado, com dinheiro que veio de fora, e não com riquezas internas. Então, a dívida externa se eleva. E, ao mesmo tempo, aqui a gente tem um aumento das diferenças sociais. A classe média e as pessoas que eram mais ricas ficaram mais ricas com o milagre brasileiro. Agora, a ampla parcela da população, a ampla massa de trabalhadores, ela acabou perdendo nesse processo e se empobrecendo, porque ela perde o poder de compra, mesmo tendo uma maior oferta de emprego. Então, nesse sentido, as diferenças sociais elas aumentaram. E o governo, ele começa a sentir dificuldades em conseguir empréstimos e atrair investimentos externos para o Brasil. Então, os últimos anos do governo do Médici são anos em que esse modelo do milagre econômico, esse modelo da política econômica que resultou no milagre econômico, no milagre brasileiro, ele começa a apresentar desgaste, ele começa a mostrar que ele já não se efetivava. E aí, nesse sentido, o Médici ele procura algumas soluções para a crise. Como que superaria essa crise? Aumentando as exportações. O aumento das exportações era no sentido de tentar melhorar o déficit da balança comercial, ou seja, vender mais do que comprar, mas esse aumento das exportações ele acaba criando uma segurança econômica para a elite, para aquelas pessoas que participam do processo de exportação de produtos, que são os grandes latifundiários.
e promove um processo de desvalorização monetária, ou seja, diminui o valor da moeda brasileira. E aí, quando ele diminui o valor da moeda brasileira, essa é uma política que ela aumenta ainda mais as desigualdades sociais, porque o cara que exporta e que está aumentando as suas exportações, porque isso é uma política do governo, ele ganha em dólar, ele ganha em libra, ele ganha em moedas externas e gasta em moeda nacional. No caso, hoje ele gastaria em real. Na época eu não me lembro qual moeda era, se era cruzado novo, porque houve várias mudanças de moeda. Eu retorno a isso e abro a aula seguinte falando a respeito. Mas ele gasta na moeda local. Então, quando eu tenho a moeda local desvalorizada, significa que quando ele converte o que ele conseguiu com as exportações para a sua moeda local, ele se torna mais rico ainda, ele ganha o dobro, ele ganha o triplo. É o que acontece hoje. O cara que exporta um saco de café por 10 dólares, quando ele vai gastar no Brasil, ele está ganhando 60 reais. E, ao mesmo tempo, a desvalorização monetária dentro de um país, ela acaba repercutindo no preço dos produtos. Que a sociedade como um todo compra. Por quê? Esses produtos eles têm que concorrer com produtos que vêm importados. E os produtos que vêm importados acabam chegando aqui por um preço mais caro, em função da desvalorização monetária. E se os produtos importados chegam a um preço mais caro, os produtos nacionais eles podem chegar no mercado por um preço mais caro também. E aí, consequentemente, o dono da indústria ganha. Mas quem perde com tudo isso é a massa de trabalhadores, é aquele que é o trabalhador assalariado. E perde por isso e perde por outro ponto, porque o governo, ao invés de pensar nessa massa, arrocha ainda mais o salário, ou seja, diminui o salário ainda mais. Então, enquanto a gente tem uma elite se enriquecendo e uma classe média também se empoderando e se enriquecendo, a gente tem esses trabalhadores perdendo, esses trabalhadores sofrendo com condições de baixo salário, condições péssimas de trabalho dentro da sociedade brasileira. E os governos que vêm posteriores, o governo do Geisel e do Figueiredo, tem que lidar com essa situação e tem que lidar com uma movimentação maior da sociedade, com movimentos da sociedade civil organizada, com greves, com pessoas que estão começando a ir para as ruas e a lutar contra o regime. E aí o Médici, ele é o último presidente da linha dura, o último militar da linha dura que assume a condição da presidência da República dentro do Brasil. Os próximos vão ser militares ligados mais a essa ala da Sorbonne, a essa ala mais não é mais intelectualizada, mas uma ala que defendia uma repressão menor e propunha um outro tipo de atuação para os militares dentro do cenário político brasileiro. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não deixem de assistir os próximos videozinhos que vão tratar aí a respeito do processo de reabertura política, da reabertura lenta, gradual e segura proposta aí durante o governo do Geisel e seguida durante o governo do Figueiredo. E nos próximos a gente tem esse do final e depois a gente vai ter um a respeito do processo do Brasil já das primeiras eleições diretas, do Collor, da eleição da ascensão do Itamar e depois a eleição do Fernando Henrique, tá bom? Por hoje, agradeço a atenção de vocês e não se esqueçam de assistir os próximos que virão aí, os próximos videozinhos, tá bom? Obrigado.